Energia, desejos, vontades, ganas. Ganas de conversar. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're sad. Bem-vindos a mais um Ganas de Conversar. O meu convidado de hoje chama-se Nuno Miguel Soares Pereira Ribeiro. É mais conhecido como Nuno Gomes, não sei se alguma vez o viram. Nasceu a 5 de julho de 76, em Amarante. Diz que de alcunhas tem Gomes, imagino que quem pequenino tivesse outras, já nos vais contar. É comentador desportivo, trabalha na FIFA em projetos desportivos. Diz na Wikipédia que é aposentado, que é uma coisa extraordinária. Sim, a Wikipédia diz aposentado. Não sei se o conhecem, jogou algumas vezes à bola e fez o favor de me dizer que sim. Eu conheço o Nuno já há alguns anos e queria trazê-lo aqui um bocadinho para meio que destruir, ou seja, não é destruir, é falar do Nuno um bocadinho à parte do futebol. É óbvio que não conseguimos dissociar as duas coisas ou trazer ou separar as coisas, porque somos o que vivemos, mas a minha ideia é conhecer um bocadinho do Nuno para lá do futebol. Nuno, obrigada por teres vindo. Olá. É um gosto estar aqui. É um gosto ter-te aí desse lado. Eu costumo começar a falar com os meus convidados sobre a infância, como é que era o Nuno pequenino. O Nuno pequenino, eu nasci, como tu disseste bem, em Amarante. Quer dizer, é bem dizer, eu nasci no Porto, porque nasci na Ordem do Carmo, no Porto, mas os meus pais são de Amarante. A minha mãe é de Felgueiras, mas vivia em Amarante com o meu pai. E foram ao Porto só para que eu nascesse. Voltei logo no dia seguinte para casa. E portanto cresci em Amarante. E vivi em Amarante até aos meus quase 15 anos, na altura em que fui para o Boa Vista, para a cidade do Porto, continuar a jogar futebol. Mas a minha infância foi uma infância feliz. Os tempos que me lembro rodeado de amigos no Rio Tâmega, que é um rio muito bonito em Amarante. Amarante, eu costumo sempre dizer que quem não conheceu não sabe o que é que perde, porque é uma cidade muito bonita e que é uma cidade também que proporciona um fim de semana, por exemplo, do melhor que pode haver, com várias vertentes. Não é só o rio, há também quem for interessado por outras áreas também pode encontrar um pouco de tudo em Amarante, seja montanha, seja caminhadas, seja provas de vinhos, seja boa gastronomia, bons restaurantes. Portanto, é uma cidade incrível. Eu cresci na cidade de Amarante com o percurso normal de uma criança que vive num meio, como é óbvio, comparado com o Porto e com Lisboa e com outras cidades maiores, é mais pequeno, onde toda a gente praticamente se conhecia uns aos outros. No tempo em que ainda conseguíamos sair de casa de manhã e voltar à noite sem os nossos pais saberem. Eles sabiam. Ou pelo menos pensava eu que eles não sabiam onde é que eu estava, não é? Isso sim, mas como é óbvio, eles iam conseguindo saber onde é que nós estaríamos, porque também não era muito difícil saber ou descobrir, mas nesse tempo, isto para dizer que era um tempo mais saudável, mais sem perigos, infelizmente, mais seguros, não é? Em que andávamos na rua, não, pouco ou nada existiam de redes sociais, de jogos de Playstations e Nintendos. E no meu caso era uma bola
Pois, exato. Umas pedras para fazer umas balizas, ou as mochilas da escola, e encontrar um sítio para jogar. E era muito por aí. E depois no verão era o Rio, não é? Vivíamos também ali do apoio do Rio. Eu praticava, ao mesmo tempo que jogava futebol e que estudava, também praticava canoagem. Pratiquei canoagem durante uns anitos, mas lá está, era mais no verão. Não fui aquele praticante de canoagem, embora um dos anos ainda tentei. Um atleta de canoagem não é só no verão que treina, também, pois não parece também treina no inverno e treina durante a época toda, durante o ano. E portanto, a mim, quando acabava aquela época balnear e o frio começava a chegar, a mim gostava muito de ir treinar canoagem para o Rio. Porquê é que será? E houve inclusive uma altura ali pelos meus 11, 12 anos que eu cheguei a estar federado nas duas associações, a Associação de Futebol do Porto, porque Amarante pertence ao Porto, e na Associação de Canoagem também, até que um diretor do clube no Amarante me veio dizer: tu não podes continuar federado em duas associações, não era permitido. Tiveste que escolher, basicamente. E eu tive que escolher futebol. Pronto. E como no inverno conseguias jogar futebol, já não te gostava tanto como a canoagem? Também gostava um pouco, porque em Amarante também no inverno faz frio, mas a paixão era mais forte. E portanto foi um pouco por aí, foi estudar, brincar com os amigos, usar e abusar do Rio Tâmega, e jogar futebol, seja no colégio onde andei, no Colégio São Gonçalo. Todos os intervalos e tempos livres nós ocupávamos o campo, seja depois começou a ser mais sério. Eu entretanto começo a jogar ali, a participar nos torneios de futebol que as juntas de freguesia organizavam. Às vezes era uma loja desportiva em Amarante que organizava também os torneios. Mário Sport, um abraço para o Mário. e pronto, eu comecei a participar, acima de tudo era também no verão, esses torneios de futebol, em que cada freguesia montava a sua equipa, e depois íamos jogar. E foi aí também que eu começo a dar nas vistas, e depois fui chamado para uma prova. Sim. Para o Amarante Futebol Clube, o Clube da Terra, porque nesse ano ia iniciar, o Amarante ia introduzir um novo escalão no clube. Ia-te perguntar que idade tinhas nessa altura? Eu tinha 10 anos, 10, 11 anos por ali, quando eu começo no Amarante Futebol Clube, nos infantis, que antes não existiam, e nesse ano o clube decidiu criar uma equipa de infantis, e eu fiz parte dessa primeira equipa, e foi assim. E começa aí. Faço depois 2 anos de infantil e mais 2 de iniciado, e depois vou para o Boa Vista. Vamos voltar um bocadinho atrás. Tu tens um irmão, é só tu e o Tiago, não é? Tenho um irmão. Que idade é que tem o teu irmão? Só para eu perceber. O meu irmão tem 5 anos menos do que eu. Não interessa para nada as idades. Não, pois, exato. Não. Sim, com certeza. Toda a gente consegue fazer contas. Ele acabou de fazer 43. Não, o que eu te ia perguntar é: foste filho único até aos 5 anos. Sim. Nessa altura, brincavas na rua na mesma com os amigos? Quando nasceu o teu irmão, a coisa mudou? Como é que foi? É assim, não consigo precisar exatamente quando ele ainda era bebê, não é? Eu tinha 5 aninhos, 4, 5 anos quando ele nasceu. Andando um pouco mais para a frente, tipo ao chegar aos 8, 9, 10, eu lembro que ele muitas vezes vinha comigo, não é? Porque
é aquela coisa do irmão mais novo quer seguir o irmão mais velho, e ele vinha muitas vezes comigo. Também aquela coisa de muitas vezes ele não conseguir ainda participar, por exemplo, nos jogos da bola. Ele com 3 anos ainda não conseguia jogar, já conseguia jogar, mas era o ritmo dele, e nós éramos mais velhos, e portanto às vezes até podia ser perigoso para ele, mas ele vinha sempre, e depois quando eu começo também no Amarante, ele também me seguia. Ele próprio também jogou depois, quando começou com 7, 8, 9 anos, mas ele vinha sempre atrás. Depois há sempre aquela história do irmão mais velho, que quando tu já tem mais idade, não é? O irmão mais novo quer ir sempre para todo lado com o irmão mais velho, e o irmão mais velho às vezes hoje não dá muito jeito. Então vinha dia sim, dia não, às vezes. Olha, e antes de começares a jogar a bola, o que é que querias ser? Quando te faziam aquela pergunta chata do e tal, o que é que queres ser quando fores grande? Olha, eu não tenho... não é obrigatório ter uma resposta. Não tenho memórias, porque eu acho que não existem, de querer ser outra coisa além de jogador de futebol. Claro que quando eu tenho ali os 12, 13, 14, 15 anos, e é quando se dá também a minha ida para o Boa Vista, as coisas tornam-se um pouco mais sérias, não é? Mas com 14, 15 anos nós não sabemos se vamos ser ainda jogadores de futebol profissional, e portanto a minha ideia era estar ligado ao futebol de qualquer das formas. E eu lembro-me de algumas vezes pensar de que se não fosse jogador de futebol, que queria ser jornalista desportivo, não é? Para estar ligado ao futebol. E portanto foi um bocadinho por aí, mas nada assim de sério, ao ponto de eu sequer me interessar por perceber o que é que tinha que fazer para ser jornalista. Era uma ideia, uma opção B, que eu pensava, mas que iria recorrer caso as coisas não corressem bem. Olha, e o Nuno Adepto torce por que clube? O Nuno Adepto torce pelo Benfica. Sempre? Desde sempre? Em pequenino eu torcia por quem ganhava. Olha, era um bocadinho por aí. Eu em pequenina tinha o processo ao contrário, eu torcia sempre por quem estava a perder. A perder? Sim. Tens pena? Não tenho pena, mas acho que precisam mais da minha era força. Benfica, Porto, havia alguns sportinguistas, mas na altura o Sporting não ganhava tanto, e eu cheguei a festejar títulos de um e do outro, de ir para a rua. De ir para a rua. A festa é festa, então. Exatamente, de ir para a rua festejar com os amigos. E depois começas a jogar um bocadinho mais a sério no Amarante, e depois vais para o Boa Vista. Com que idade é que vais para o Boa Vista jogar? Eu vou a fazer 15. Eu vou fazer 15 anos, vou para o Boa Vista, para os juvenis. Sou visto, eu ali, quando começo a jogar em Amarante, ali aos 13 anos, a Associação de Futebol do Porto faz uma seleção para participar num torneio que era aqui em Lisboa. Hoje em dia chama-se Torneio Lopes da Silva, é sub-14, mas na minha época era dividido em duas fases, que era faziam um antes aos sub-13 e depois aos sub-15. Hoje em dia, há uns anos para cá, acabaram com esses dois escalões e fizeram só um no meio, sub-14. Também por culpa da introdução depois a nível nacional, a seleção nacional, e também é curioso porque foi a minha primeira internacionalização e a primeira vez que a Federação criou uma seleção nacional de sub-15 foi com a minha geração. Depois desse torneio de sub-15 era o chamado torneio Interassociações. No final das épocas, a Federação organizava um torneio entre as associações de futebol. E cada associação fazia uma seleção. E eu ali aos 13 anos no Amarante fui selecionado, convocado para participar nesse torneio.
começo ali a dar um pouco nas vistas, e depois, passado ainda 2 anos, faço também o Sub-15 e aí vou para o Boa Vista, e começo a olhar para o futebol assim de uma maneira mais séria. Na altura não havia autoestrada entre Amarante e o Porto. Eu ia-te perguntar que logística é que isso implicou. Implicou sair de casa, deixar a casa dos meus pais, onde tinha roupa e comida lavada. Ao contrário. Mas pronto, comida lavada também não deve ser mal. Estou a brincar contigo. Comida lavada. Roupa lavada e comida, desculpa. E pronto, foi o ir viver para uma cidade, primeiro que eu não conhecia pouco, muito pouco, e depois muito maior que Amarante, e por último sozinho, sim, com um colega também veio de Amarante, da mesma idade do que eu, que jogava comigo, e portanto esse também foi um fator de decisão para eu ter aceito ir para o Boa Vista, porque não ia sozinho, ia com um colega de equipa que também ia viver a mesma experiência do que eu, e depois haviam lá outros jovens jogadores como eu, que também vinham de outros clubes, e portanto eu fui para o Porto. Eram 2 horas e qualquer coisa de estrada, de distância na altura, era por aí, e não foi fácil ao início, porque eu estava habituado a viver com os meus pais, com o meu irmão. O meu irmão ainda era muito miúdo, tinha 9, 10 anos, e ele também sentiu certeza, e sofreu com essa ausência. E eu no início também sofri bastante, no sentido que faltavam os meus pais, não é? E o meu irmão, faltava a família, os meus próprios amigos, mas lá me adaptei, fiz a minha vida de viver. Hoje em dia é diferente, os miúdos vão para um Benfica, para um Porto, inclusive até no próprio Boa Vista, há condições diferentes. Naquela altura eu fui viver para uma antiga sede do clube, na Avenida da Boa Vista, lembro perfeitamente, a antiga sede do clube, um edifício por acaso até muito bonito, mas que foi mais ou menos restaurado, o seu interior, e adaptado a servir de residência. Sim. Portanto, fizeram ali uns 4, 5 quartos, onde nós vivíamos. Eu vivia no meu quarto, que era uma antiga sala de reuniões. Éramos 3 de um lado e 3 do outro. Éramos 6 pessoas, 6 jovens, uns mais velhos do que outros, mas a diferença de idades não era assim muita. Era entre as idades seriam entre os 14 e os 17, 18, por aí. E pronto, não havia ninguém que, na altura, o acompanhamento não era um acompanhamento diário e quase ao minuto. E portanto nós vivíamos, imagina, sei lá, só nesse quarto éramos 6, mas havia outros quartos, nós éramos uns 15, 20 miúdos a viver numa casa enorme, e sem ninguém ali a controlar. E portanto tínhamos as nossas aulas, porque andávamos a estudar. É o que eu te ia dizer, continuavam na escola. Também não havia controle nenhum. Não havia grande controle do clube ou de alguém que soubesse se nós íamos às aulas ou não é? E portanto, no primeiro ano, nesse aspecto correu tudo bem, não é? Nesse aspecto estamos a falar da escola, ok. Eu fui sempre às aulas e passei de ano, porque eu até era um aluno razoável, mas depois é que começou, passado um ano eu já conseguia movimentar-me na cidade do Porto, imagino. Comecei a conhecer pessoas. É uma coisa que acontece quando temos 15 anos. E portanto as aulas começaram a passar para o segundo plano. Eu também comecei, em termos daquilo que era o futebol, comecei a dar nas vistas, comecei a vir para Lisboa para treinos da seleção.
e comecei a descurar um pouco essa parte da minha vida académica, também porque não havia ali, apesar dos meus pais terem sempre feito esse esforço, isso aliás eu já deveria ter ido para o Boa Vista um ano antes e não fui exatamente muito por culpa dos meus pais, mais do meu pai na altura, no caso, que era a questão de eu mais tarde ou mais cedo queria não conseguir ir às aulas, ou que não ia deixar de querer estudar, porque pronto, o meu pai percebeu que um miúdo com 14, 15, 16 anos, se não tem ali ninguém, ou se não tem esse... eu tinha, só que o futebol para mim era a prioridade, não é? E portanto as aulas começaram a ser para mim secundárias, no sentido que eu fiz o primeiro ano e depois no segundo ano, quando eu passo para o 10º, nessa altura, eu venho muitas vezes à seleção. Houve ali um episódio que me deixou abalado. Nós íamos ter um campeonato da Europa de sub-16, e era a minha primeira grande experiência a nível internacional, a nível de seleções com uma importância relevante. Já tinha participado em torneios internacionais pela seleção, no sub-15 e tal, mas era um campeonato da Europa, e eu no último jogo da qualificação, apesar de ter feito 1 ou 2 golos, já não me lembro bem, e ganhamos à Suécia e passamos, fomos apurados para esse europeu. Eu no final do jogo sou expulso por mau comportamento perante o senhor árbitro. Levei, outra vez a gravidade, estou aqui a sofrer contigo. Levei 4 jogos de suspensão e portanto já não fui convocado para esse europeu, porque o europeu, a fase de grupos, iam ser 3 jogos. Pronto. E depois não se sabia se Portugal ia seguir ou não na prova, não é? Quanto muito, eu mesmo, Portugal seguindo, eu ia ainda falhar o primeiro jogo a seguir, e o selecionador decidiu não me levar, e aquilo foi um choque muito grande, e então eu comecei o faltar às aulas foi uma consequência, porque comecei se calhar sofri mesmo bastante nessa altura, durante uns meses, e não tinha vontade para nada, e então comecei a faltar muito às aulas. Acabei por desistir esse ano escolar. A 2 meses ou 3 do fim eu deixei de ir às aulas, e depois fiz aquela coisa que se calhar muitos que vão ouvir passaram pelo mesmo, que é reprovaram um ano, e no ano seguinte vamos tentar fazer 2 num. Fazer 2, sim. Que era uma coisa que acontecia, e as pessoas para o externato dava para fazer. Só que podíamos faltar às aulas. Só tínhamos era que ir às frequências, aos exames, e em paralelo eu fui para a seleção de sub-17, sub-18, e então fui ao externato matricular-me, não é? Mas depois comecei a ler as regras. Comecei a ler as regras e pode faltar às aulas. Olha, está bom. Olha, tu gostas. Eu ia para lá muitas vezes, só que como a maior parte das pessoas do externato, passávamos o dia ali no salão de jogos, no café. Pois, exato. E portanto acabei por não continuar também aí. Ainda tentei uma terceira vez no ano a seguir, fazer à noite, desta vez ir estar. Claro, isso parece-me super lógico. Só que lá está, chegava sempre atrasado às aulas, porque na altura nos escalões mais jovens treinam mais ao fim do dia. As aulas começavam às 6h30, o meu treino acabava às 7h30 da noite. A primeira hora eu faltava sempre. Depois do treino, e aí tinha que apanhar um autocarro, ainda eram uns 20, 25 minutos até chegar lá. Eu chegava lá tipo a umas 8h30, hora de jantar. Com certeza, com certeza.
Portanto, primeiro íamos jantar, jantar, barriga, é? Claro, barriga vazia, ninguém te funciona. Quanto muito iria à última hora das aulas, e foi uma desgraça. Acabei por desistir, mas também porque já aí nessa altura, assim, é um erro, e quem nos estiver a ouvir que não o faça nunca, que tente o máximo possível conciliar os estudos com o futebol, até porque hoje em dia há maneiras e até ajudas que não deixa de ser um sacrifício, mas é mais facilitado, na minha opinião, mas que é um sacrifício que vale a pena. Que um dia pode ser muito útil, e quanto mais cedo nós também nos prepararmos para o pós-carreira, melhor. Tanto é que eu acabo a carreira. Agora vou fazer fast forward. Eu ia dizer, para 20 anos. O que é que aconteceu agora? Acabo a carreira e vou para a faculdade tirar um curso superior, porque achei que o devia fazer. Acho que fizeste bem. Vamos ouvir música antes de continuarmos, que eu tenho aqui algumas perguntas para fazer ao Nuno, que são giras. Eu sei que fizeste fast forward até ao fim da carreira, mas nem penses nisso. Há aqui uma data de coisas que a gente vai ter que conversar antes. Qual é o primeiro o primeiro acontecimento, ou o primeiro evento, sei lá, a primeira experiência mesmo marcante? Já sei que essa de não teres ido ao campeonato europeu foi uma, mas uma boa. Dá-me assim um primeiro momento muito emocionante da carreira. Foi ainda antes disso. Foi antes? Foi eu falei-te nos torneios que a Federação organizava, chamados interassociações, e aqueles torneios que agora só se fazem de sub-14, vou voltar a bater na mesma tecla, e antigamente faziam sub-13 e sub-15. Eu participei nos dois, e portanto no último, quando era sub-15, aquilo, e é o que acontece hoje em dia. Hoje esse torneio, que se chama Lopes da Silva, é de sub-14, interassociações, é a base da escolha de jogadores por parte dos responsáveis da Seleção Nacional e da Federação, da primeira colheita, vamos chamar-lhes assim, do sub-15 nacional. Porque hoje em dia há uma seleção de sub-15, começa aí o trajeto nas seleções nacionais. Na minha geração, a minha geração foi a primeira seleção nacional de sub-15 que a Federação decidiu fazer, montar, criar. E nós estávamos nesse torneio em interassociações sub-15 aqui em Lisboa, e eu pela Associação de Futebol do Porto, não é? E ganhamos esse torneio, e logo depois disso a Federação convoca vários jogadores das várias associações, aqueles que eles acharam que deram mais nas vistas ou que tinham mais jeito que outros, não é? É normal, uma seleção cada associação tinha 23, 25 jogadores, nós éramos uns 200 ou mais, e eles convocaram uns quantos, tipo uns 50 ou 60, e depois foram por fases reduzindo. Até chegar a 23, e esses 23 foram um torneio internacional a representar a Seleção Nacional de Sub-15 portuguesa, um torneio na Bélgica, chamado o Torneio da CE, em Bruxelas, e eu fui convocado. Fui um dos eleitos, um dos felizardos convocados para ir a esse torneio, e portanto essa foi a primeira grande experiência marcante. Nós ganhamos o torneio, correu muito bem, eu marquei o golo da final contra a Espanha, ganhamos. São memórias porque aquilo era tipo uns mini Jogos Olímpicos. E ficou marcado porque nós fomos com outras delegações portuguesas, com judo, atletismo, até inclusive ping-pong, e ficámos todos
seja a delegação olímpica portuguesa, toda junta. olímpica, ali numa universidade, seja portugueses, espanhóis, de todo lado. E aquilo foi giro viver esse ambiente, e nós éramos putos com 15 anos, não é? E portanto nós estávamos num bloco da universidade onde tínhamos também a malta do ping-pong. Havia uma mesa de ping-pong e nós passávamos horas a jogar, a levar a tareia da malta do ping-pong. Mas conhecemos muita malta e foi giro a experiência, e foi realmente a minha primeira experiência a nível internacional que ficou marcada, e foi antes desse depois, passado uns meses, tal. Fomos a esse europeu. Portanto, essa foi a minha experiência mais marcante no início da minha carreira. Vou outra vez fazer fast forward para ligar, porque era o torneio da CE e eles intitulavam como uns mini Jogos Olímpicos. Eu depois, passado uns anos valentes, tenho também a sorte de participar nos Jogos Olímpicos à série. Em 96, Atalanta. E para mim, pronto, foi fantástico poder participar nos Jogos Olímpicos, porque não é todos os dias que se vai aos Jogos Olímpicos. Eu posso dizer que sou atleta olímpico, porque eu sei muito bem que o termo atleta olímpico, ninguém liga ao futebol, não é? Não faz a ligação ao futebol, faz mais às outras modalidades, porque crescemos a ver os Jogos Olímpicos e víamos outras modalidades que não o futebol. Mas a determinada altura o futebol foi introduzido também nos Jogos Olímpicos, e eu posso dizer que sou atleta olímpico, mas tive muita pena de quando fui participar nos Jogos Olímpicos. Lá está, porque o futebol é diferente e também a logística obriga a outra a que seja diferente, e eu não sei se hoje em dia continua a ser. O que é certo é que nós não ficaram na aldeia olímpica. Não ficamos na aldeia olímpica, nem participamos na cerimónia de abertura. Não, porque a cidade era Atalanta, mas o futebol os em jogos si aconteceram foi espalhado pelo país, e nós primeiro fomos para Washington, depois tivemos sorte que fomos a Miami fazer um jogo, e não foi mal e tal, foi um bom ambiente. Imagino. Mas eu, como tinha vivido essa experiência quando era mais novo, tinha adorado ter ficado também na aldeia olímpica. Eu acho que depois disso houve inclusive jogadores de futebol mais famosos que falaram sobre isso, o facto de ok, nós estamos a participar nos Jogos Olímpicos, mas não estamos a viver o que é o ambiente olímpico, o ser atleta olímpico, e a convivência na aldeia olímpica, a cerimónia de abertura. O futebol não é ser posto de parte, em termos logísticos é difícil, porque são muitas equipas e várias cidades acolhem os jogos. Agora vamos voltar a pôr para trás, vou carregar aqui o comando. O que é que, assim, sem modéstias, o que é que achas que te fez dar nas vistas enquanto jogador? O Nuno de 15 anos tinha o quê que os outros não tinham? Acho que foram os golos, primeiro de tudo. Tinhas pontaria, é isso? Fazia alguns. Acho que se calhar é assim, a minha posição em campo, sendo avançado, ponta de lança, vamos chamar-lhe o que quisermos, se não fizer golos, não dá tanto nas vistas. Claro, isso é óbvio. Podes ser muito bom jogador, podes perceber o jogo, podes ser inteligente a jogar, podes participar nas jogadas ofensivas, mas se jogas à ponta de lança, avançado centro, no final as pessoas, o próprio treinador também vai olhar para a tua ficha, olha, participaste em X jogos e fizeste X golos, isto é muito curto. Prefiro que nos jogues também, mas que me marques gol. Percebes a ideia? Acho que no início é capaz de ter sido por aí. Eu ter chamado a atenção o fazer muitos golos primeiro, como primeiro critério, e depois falando, sei lá, ainda em Amarante, eu fazia realmente muitos golos,
e foi por aí, se calhar, que o olheiro do Boa Vista ouviu falar em mim: olha aqui em Amarante, está lá um miúdo que faz golos todos os jogos e tens que ir lá ver. E foi mesmo assim, porque eu conheci essa pessoa e ainda hoje falo com ele e sou amigo dele, e foi mesmo por aí. Mas que ele chegou e depois disse, e que disse: não, isto não são só golos. Este miúdo joga futebol, não marca só golos. E portanto foi. Depois os outros critérios é um bocadinho por aí, dar nas vistas golos e saber jogar, não é? Saber jogar. E acho que foi o processo natural de todos os miúdos que chegam lá em cima, e outros infelizmente que não, porque se calhar nessa altura, se calhar não, tenho a certeza, entre os meus 13 e os meus 18 eu joguei e treinei com colegas e amigos que eram muito melhores do que eu. Pronto. Só que por uma razão ou outra a coisa não correu, não foi tão bem como correu para mim. Nesta senda dos golos, qual foi o golo ou o jogo, se quiseres, mais emocionante de todos? Se é que é possível apontar um. Claro, o golo é mais fácil. Eu tenho 2 jogos em que felizmente marquei também nesses 2 jogos, que são pela Seleção Nacional. O primeiro que eu fiz pela Seleção Nacional lá, e o primeiro nunca se esquece, e foi num jogo que acho que ainda hoje em dia, em termos daquilo que foram jogos dos europeus, foram dos mais emocionantes, que foi Portugal e Inglaterra no Euro 2000, que ganhamos 3-2, em que nós estávamos a perder aos 20 minutos 2-0, e depois conseguimos dar a volta ao jogo e fizemos 3-2. Foi realmente um jogo muito, muito emocionante. Eu acho que é um dos jogos emocionantes e históricos dos europeus, e eu tive a felicidade de fazer o golo da vitória, o 3-2. E esse ter sido o meu primeiro golo ao serviço da Seleção Nacional. Portanto, era também a primeira vez que eu estava a jogar como uma grande competição a nível sénior, e foi o meu primeiro europeu a nível sénior. Felizmente fiz 3 depois, mas foi marcante por isso. E depois foi o golo aqui em Portugal no Euro 2004 contra a Espanha. Esse jogo também acho que foi... Temos reação ali do outro. O que é que se passa? Alguém gosta também com isso, estamos contigo. Acho que esse golo foi também importante, não é? Porque por tudo o que estava em jogo, e o que representou, exatamente, o que estava em jogo, nós termos que ganhar mesmo esse jogo, fazer 3 pontos, porque senão íamos para casa. A viagem não era muito longa, porque estávamos em Portugal, aqui ao lado, sim. Mas era assim... É chata. Era uma barraca. É chata. Era uma barraca muito grande, nós sermos o país organizador e sermos eliminados logo na fase de grupos. E acho que esse jogo também serviu depois para o resto da campanha. Esse golo, esse jogo, a emoção que se viveu no estádio. Nós precisávamos de um golo, fizemos, e eu tive a sorte de ter sido eu. E depois esse golo dá-nos a vitória e a passagem à fase seguinte, e a partir daí eu acho que houve aqui uma transformação no país. Já existia antes, em apoio, a questão das bandeiras na janela, o escolar a ter apelado às pessoas que gostava de ver a bandeira de Portugal nas janelas, e eu acho que a partir daí então nós começamos também nós próprios a sentir esse apoio mais próximo, e Portugal viveu esse mês intensamente, que infelizmente acabou da maneira que acabou, mas que não deixou de ser um grande europeu. E deixou sementes, eu acho. Ficou aí uma coisinha que depois nos levou... Eu acho que foi importante naquilo que era, se calhar, a maneira como os próprios portugueses olhavam para a seleção. Mas também tem a ver com aquilo que é a história do nosso percurso. Nós, até o ano 2000, Portugal tinha muitas poucas participações em fases finais de europeus e mundiais. Tínhamos em 66 aquele famoso em Inglaterra dos magriços, do Eusébio e do Torres e do Simões,
e depois eu lembro-me ainda do Europeu em França em 86, não, em 84, depois o México 86, que houve confusão em Saltilho, mas não havia uma consequência sempre, porque de 4 em 4 anos havia Mundial e nós Portugal, nem sempre estávamos lá. A partir do ano 2000 e até hoje, nós tem sido sempre. É certo que as coisas são mais fáceis, a qualificação, o apuramento é mais fácil. Antigamente só passava um de cada grupo e nós calhávamos, sei lá, com a Alemanha ou com a Itália e era difícil, ficávamos sempre em segundo lugar, não éramos apurados. As regras mudaram também, é mais fácil agora conseguir o apuramento. O que é certo é que até 2000 não tínhamos ido tantas vezes, a partir de 2000 começamos a ir mais e eu acredito que se calhar tem a ver com isso, a maneira como os próprios portugueses olhavam para a seleção, não vibravam tanto com a seleção, porque se calhar não estavam vibravam mais com os clubes também, não é? Hoje em dia, o ambiente que se vive num Benfica Sporting, no estádio, é diferente daquele que vives quando joga Portugal, Espanha. Tem que ser diferente. É muito diferente, percebes? Mas antigamente não havia tanta paixão pelos jogos da seleção, acho eu. Talvez o Euro 2004 tenha servido para isso, para aproximar as pessoas. Da própria seleção. Olha, das pessoas com quem jogaste, isto se calhar é uma pergunta polémica, quem é que faz as melhores assistências? Eu armado em coisa a dizer assistências como se soubesse o que é que isto joguei com muitos craques, mas aquele com quem eu me dei melhor foi o Rui Costa, porque como é óbvio, joguei com o Figo, joguei com o Cristiano Ronaldo, com o Simão Sabrosa, vários jogadores, com o Quaresma, com o Nani, também ainda apanhei essa geração, vários jogadores que o João Pinto, mas posições diferentes. O João se calhar mais parecido com o Rui Costa na posição em campo, mas olhando para um ponta de lança, ele quer ser bem servido. É isso. As tais assistências, afinal sempre sei o que é que isto significa. E também porque joguei mais anos com o Rui, e foi sempre surgiu naturalmente também dentro de campo essa ligação, essa conexão, também intuição. Às vezes é natural, sabes? É? Às vezes é natural, porque eu lia muito bem o que é que o Rui queria, não é? Eu percebia os movimentos que ele estava à espera que eu fizesse, e muitas das vezes ele já sabia onde é que eu ia estar também. E portanto muitas vezes eu nem precisava de olhar para ele ou ele nem precisava de levantar a cabeça para saber que eu já estava a fazer aquele movimento. Surgiu naturalmente e também porque eu reconhecia no Rui não só muita qualidade que ele tinha, mas também essa vontade de a posição que ele jogava ali a 10, era muito o fazer o último passe para pôr o avançar na cara do golo, e fruto da qualidade dele, ele fazia isso como ninguém. Olha, faz-me o 11 de sonho. Vivos ou mortos? Isso é muito difícil. Vá lá. Isso é um 11 de sonho? É pá, pronto, não precisa de ser o de sonho. Pode ser um que se pudesse escolher agora, malta para ir jogar contigo amanhã, quem era? Qualquer podes escolher vivos ou mortos, portanto, está aberto. Começa do início. Vai ser tudo, quem é que pões à baliza? Vai ser tudo para a frente. É muito difícil, porque se for por posições vou ter que deixar gente de fora que não queria. Mas o Michel Prodome na baliza. Okay. Vou olhar um bocadinho para aqueles que se calhar joguei com. Faz sentido. Sim, mas eu não joguei com o Diego Armando Maradona e quem me dera, não é? Pronto, olha, eu não jogo futebol e se me fizessem esta pergunta era a primeira pessoa que eu punha na equipa. Ou mortos, eu vou ter que pôr o Pelé, o Maradona, o Eusébio, não é? Porque pronto, não tive a felicidade de ver o Eusébio a jogar, mas vi
vi vídeos e jogos. Tem diferido, portanto, sim, pessoalmente, e vi o que ele fazia, não é? Mas na baliza Michel Proudhon, porque foi dos guarda-redes com quem eu joguei que mais me impressionou na baliza, e que era um profissional de excelência, e que já tinha, quando eu o apanhei no Benfica, ele já tinha uma certa idade, inclusive acabou a carreira no Benfica, mas com quase 40 anos continuava a treinar como se fosse um jovem de 18, e portanto ensinou-me também muito a forma de como ser profissional. Depois, sei lá, lateral direito, olha, nunca joguei com ele, mas gostava de ter jogado com o Cafu, o lateral direito do Brasil. Para mim foi dos melhores do mundo. Do outro lado, o Roberto Carlos, também brasileiro. Eu sou amigo dos dois e conheço-os bem, e para mim foram dos melhores laterais. É certo que o Cafu mais do que o Roberto Carlos, mas os dois sempre ofensivamente desequilibravam muito. O Cafu defendia melhor que o Roberto Carlos, mas o Roberto Carlos fazia livres e como se fossem penaltis quase, e um livre do Roberto Carlos era quase meio golo, e portanto terão sido se calhar os laterais que eu mais gostei de ver a jogar. Depois, defesas centrais, isto é muito difícil. Eu vou... Isto é o que se chama uma saia justa. É para aprenderes. Imagino que não antes de saia habitualmente. Mas... Não, é muito difícil. Defesas centrais, porque eu lembro-me de ver jogar ainda Franco Baresi, por exemplo, que era um jogador fantástico, uma classe diferente de todos os outros. O próprio Paulo Maldini, uma influência italiana aqui, não é? O Cannavaro, o Nesta, tem ali muitos centrais. Olha, de 4 tu escolhes. Está bem, escolho eu. Ok, vai correr muito bem. E depois do meio campo para a frente é que surgem os problemas também, ainda mais, porque já te disse, o Diego Armando Maradona, o Pelé e o Eusébio, são 3. Tens que pôr Cristiano Ronaldo e Messi. Porra, são 5. Caramba, 5. Olha, arrumei. Só me falta mais um. Só me falta mais para ser um. animado esse jogo. Põe o Rui Costa. Pronto, é tudo para a frente. Todos na mesma posição, mas eles que se arrumem, olha. Ainda deixei o Aimar de fora, que também foi dos jogadores que eu mais gostei de jogar. Não, espera. Não, espera. Não estás a fazer das coisas. Falta de quem? Diz lá. Falta-me o Ronaldo, fenómeno. Pronto, está lá mas também. Mas põe lá o homem também, só pode ser preciso substituir alguém e deixá-lo estar lá. Então, ou com isso, jogas com um a mais. Olha, e onde é que não jogaste e gostavas de ter jogado? Equipa? Tu devias-me ter mandado estas perguntas. Tem muito mais graça se eu te as fizer aqui. Vais-me dizer que nunca ninguém te perguntou isto. Acho que sim. E eu estou a tentar perceber se ainda mantenho a mesma resposta. Mas acho que eu disse na altura, e acho que houve uma vez que disse Juventus, não sei bem porquê. Eu acredito que tenha sido por influências é engraçado porque eu depois vou jogar para a Fiorentina, que é um dos clubes rivais da Juventus. Mas eu disse Juventus por influência de Roberto Baggio, que jogava lá na altura, depois o Zidane, talvez tenha sido por aí. Mas hoje em dia diria Real Madrid. Tá bem. Pela história, pela grandeza também. É quase tão grande como o Benfica. Bom, vamos ouvir música, Rui, se faz favor, que esta conversa vai longa deste lado, não vai? As pessoas falam. Falam. 1, 2, 3, 4.
Vamos deixar o Axel a assobiar aqui enquanto a gente conversa, Nuno. Agora sim, vamos fazer o fast forward. Como é que é quando acaba a carreira? Pode ser muito complicado. Imagino que sim. Acho que é um tema interessante e é um tema que cada vez mais está na ordem do dia, naquilo que é o meio futebolístico, e ainda bem que assim é, porque eu falei, agora se eu vou fazer então vá. rewind. Eu falei antes na minha questão de abandonar os estudos, não é? De desistir da escola para me focar ainda mais no futebol, ou porque não tinha se calhar um acompanhamento de alguém responsável e mais adulto do que eu que me obrigasse a ir às aulas, e acabei por deixar os estudos para trás e fui feliz no futebol, vá, não é? Mas há muitos jogadores que querem, ou muitos jovens, que se calhar jovens jogadores, vá, que também têm esse sonho, e esse sonho não se concretiza e eles depois têm que ir fazer outra coisa. Não é? E se estiverem melhor preparados a nível académico, é mais fácil. Em termos de pós-carreira, uma coisa leva à outra, eu acho, porque quanto mais cedo nós, e aí acho que está o ponto mais fulcral, que é quanto mais cedo, eu digo nós, porque penso que ainda sou jogador da bola, quanto mais cedo os jogadores durante a sua carreira conseguirem identificar uma área que gostem de fazer além do futebol, podem ir começando a preparar, nem que seja devagarinho ou como conseguirem, não é? Podem ir começando a preparar esse pós de carreira dedicado a uma área que também lhes que sintam prazer e que gostam de fazer essas coisas. Sei lá, dou um exemplo. O problema é que depois, se nós não temos formação, é como em tudo na vida e como em todas as outras áreas da sociedade, há jogadores de futebol que não precisam de ir para a universidade para saber fazer outras coisas. Desenganem-se aquelas pessoas que diziam antigamente que o jogador de futebol só pensava da canela para baixo. Porque há jogadores de futebol, é como em todo lado, há uns mais preparados do que outros, claro. Há outros que têm um talento natural para ser bons gestores e nunca foram à faculdade, claro, ou à universidade. Não precisas de ter, a formação da vida muitas vezes ensina-te as coisas e dá-te essa experiência. O despertar desse outro teu talento que eles têm de certeza, sim, escondido, além de saber jogar futebol, pode ser importante para eles, assim que acabarem a carreira, terem uma ocupação e saberem o que é que querem fazer, porque acho que aí que está outra vez o ponto fulcral da questão, que é os jogadores acabarem a carreira, porque a mudança é da noite para o dia. Porque tu estás habituado durante 20 anos ou 25 anos a fazer todos os dias e todos os fins de semana a mesma coisa, e de um dia para o outro tu acordas e já não tens nada, é mesmo de um dia para o outro, despedes dos relevados e no dia a seguir pensavas que ias treinar, já não vais, e o fim de semana chega e já não tens jogo, acabou. E portanto tu tens de estar mentalmente primeiro preparado, e eu acho que mentalmente está ao lado disto, que é tu teres uma ocupação, algo para te manter ocupado, porque se tu não tiveres nada para fazer, ficas a remoer as coisas, e é como em tudo, se tu estiveres ocupado não pensas nas coisas, né? Ou pensas menos, né? E, portanto, e depois depende de cada um. Eu ainda hoje sofro porque já não jogo, mas sofro de uma maneira diferente, não é? Porque tenho saudades, gostava de, porque os melhores anos da minha vida, até prova em contrário, foram aqueles que eu tive enquanto jogador de futebol, percebes? Eu percebo isso. Portanto, o arranjar o mais rápido possível alguma coisa que se goste de fazer para estar ocupado,
porque o jogador de futebol hoje em dia já chegam aos 40, não é? Sim. Mas mesmo chegando aos 40, tu depois dos 40, tu vais querer pelo menos mais 40 pela frente, não é? Ou mais. A gente Quanto pode mais arriscar, melhor, não é? pode Quanto mais arriscar melhor. mais. E portanto, somos muito novos quando acabamos de jogar. Muito novos mesmo. E a questão agora, por acaso, tu falaste na introdução de reformado ou da pensão. Não, aposentado é o que diz. Na Wikipédia diz, fala da tua carreira e diz... Mas é mesmo na Wikipédia, não? Acho Porque que houve há uns anos largos, andava para aí nas redes sociais a circular uma questão que era que eu tinha metido os papéis para a reforma, que recebia uma pensão milionária. Eu acho que eu estou há tantos anos à espera que ela entre. Que ela chegue? Chatice, pá. Continua, volta e meia ainda aparece esse post a dizer que eu meti os papéis para a pensão, como se as pessoas não conseguissem olhar para a minha idade e ver que a reforma só me chega quando os outros, eu acho outras que pessoas também. Aquilo vinha no curso de uma... Eles listavam as equipas em que tu tinhas jogado e no fundo o dizer aposentado é que já não estavas a jogar futebol. Basicamente era isso. Eu achei graça à expressão. Mais, se calhar, achei graça à expressão, foi só isso. Português do Brasil. Foi. Eu até fui ver se a página estava... Se eu estava na página, mas acho que não se consegue fazer a distinção. Portanto, é possível que tenha sido isso. Mas há bocado estavas a dizer que é complicado e que tem que ser o fim da carreira, que é uma coisa que convém ser preparada e pensada como qualquer outra, não é? Tu conheces montes de gente que se reformou e que de repente entra em depressão porque não tem o que fazer, não é? Sim, era mais também porque depois neste mundo do futebol há muitos perigos, que é como quem anda à volta dos jogadores. Nem toda a gente, mas e também nas outras áreas, mas como há dinheiro envolvido, não é? Sim. Ou seja, isto também é outro mito, porque nem todos os jogadores de futebol ganham rios de dinheiro, e principalmente aqui em Portugal. Depois há se calhar ali oportunidades de negócio. Vou abrir um restaurante, vou abrir um cabeleireiro, vou abrir um spa, vou abrir não sei o quê, um bar, e há muito. Tens de estar preparado para isso. Vais abrir um restaurante, mas vais passar o dinheiro para outra pessoa para te gerir, não é? Percebes? A literacia financeira é uma coisa importante. É muito por aí também, que é o saber o que é que se está a fazer. E hoje em dia, e felizmente, não só os clubes, mas também a Federação, a Liga, o Sindicato de Jogadores, faz esse acompanhamento, ou pelo menos vai alertando durante a carreira de um jogador, não só por esses perigos, mas também dando opções de saídas profissionais, de curso de formação, inclusive licenciaturas, formações para que os jogadores possam ter acesso a mais informação que se calhar no meu tempo já começou a haver, mas não havia tanto como há hoje, e ainda bem que é para que os próprios jogadores se possam sentir também realizados profissionalmente no pós-carreira. Há muitos que a saída normal, e o antigamente era, e hoje ainda continua a ser, é haver também esse talento e essa paixão pelo treino, e portanto é uma das saídas. E ainda bem que eu acho que quantos mais jogadores nós neste caso aí jogadores, nós tivermos à frente das nossas equipas, eu acho que é melhor. E além de comentador desportivo e do teu trabalho com a FIFA, quais são os sonhos futuros? O que é que ainda não fizeste que queres fazer? Voltar a jogar à bola? Não, de vez em quando vou, mas agora sim. Jogar à bola. Jogar futebol é outra coisa. Desculpa. Desculpa, não era essa a intenção. Peguei nas tuas palavras para responderem muito bem, porque acho que há uma diferença. Eu jogo à bola com os amigos hoje em dia, não é? Mas primeiro faço o que me apetece dentro do campo. Ou o que o corpo deixa. Quando jogava futebol não fazia o que me apetecia, tinha que seguir algumas regras e algumas indicações do treinador. Hoje em dia vai jogar à bola com os amigos, não tratar mal também os árbitros. convém haver ali alguma ordem, mas a determinada altura, não é?
já o defesa está na frente, já é diferente. Mas continuo a jogar à bola, não tanto como gostaria, mas continuo. Agora, em relação a sonhos, eu não sou uma... nunca tive pronto, sempre tive o sonho de ser jogador de futebol e felizmente concretizei. Também já te disse que até prova em contrário, os melhores anos da minha vida foi enquanto eu joguei, e portanto neste momento não tenho um sonho por realizar ou que queira muito conquistar. Eu também já me deixei disso, olha, fruto também da experiência que vou acumulando. Se calhar enquanto jogava pensava um dia que gostaria de ter um boutique hotel. Pronto, coisa para não dar trabalho nenhum. Mas tipo, o que hoje em dia se faz muito, que é o identificares uma casa antiga e recuperares e deixares a fachada à moda antiga. Podia ser, há lá 2 ou 3 bem giros. Mas também já me deixei dessa ideia. Acho que se calhar já não faz muito sentido eu enveredar por essa área, que a coisa pode correr mal. Pois, é verdade. E dá trabalho, portanto, como morre. Tudo o que é hotelaria dá muito trabalho. E eu acho que se calhar, como todos os pais, devem olhar para os filhos e ver os filhos felizes e realizados. Acho que é o meu maior sonho. Está ótimo. Vamos ouvir a última música, Rui, se faz favor. O Nuno é miúdo que fala um bocadinho e é bom, é um ótimo entrevistado, fica já aqui registado. Falo muito. Não, mas respondes que é porreiro. Tens coisas para contar, é bom. E tens uma boa memória, sabias, certo? Não tenho, não. Eu acho que tens, estavas a contar histórias e dizer, não, quero, espera aí, com 14. É muito futebol. No futebol. Pronto, outras coisas não. Normalmente no alinhamento eu incluo um poema, mas hoje não vai dar. Eu tinha aqui o poema para ler, mas fica para a próxima. Eu prometo que vou ler este no próximo. Pronto. Mas podes lê-lo no próximo, que eu vou ser todo ouvinte. Mas eu ainda antes de entrar lembrei-me do quê? De te responder, porque tu mencionaste assim num poema. Sim. E atenção que eu por acaso de um poema, não tenho poema nenhum, é só uma, vou aqui usar uma analogia para com o futebol, porque eu não sou muito de ler, infelizmente. Vocês lá aí em casa leiam muito. Eu gosto desses teus recados, leiam muito, estudem muito, vos faz muito bem ler, e hoje em dia eu olho para o meu filho e ele lê e gosta. Eu nunca fui muito de ler. Pronto, não crescia assim, eu preferia outras coisas, mas hoje em dia leio, não tanto como gostaria, mas porque foge-me mais para séries e filmes e tal. Válido. Mas um poema, quando me lembrei, um poema, e eu, tu não sei se te lembras, mas um golo do Ronaldo Fenómeno. É um poema que ele fez uma vez, tinha 20 aninhos, o treinador era o Bobby Robson, que já não está entre nós, e que levou as mãos à cabeça. Aí em casa, com certeza se lembrarão, um golo em que ele pega na bola no meio campo e só acaba com a bola dentro da baliza. Aquilo, se tirares o som, se olhares só para as imagens, aquilo é um poema. É um poema. E pronto. É isso. Não dá para pôr para entrar agora o golo. Mas vão à procura, deve haver aí imagens do golo. Deixa-me ver. Eu atenção, tinha aqui apontado 12 de outubro de 96. Quem vai apontar sou eu. Compostela, Barcelona.
12 de outubro de 86? 96, desculpa, 96. 12 de outubro de 96. Compostela, Barcelona. Eu acho. Ronaldo Fenómeno faz um golo em que Bobby Robson está no banco de suplentes, que era o treinador, e a reação dele foi pôr as mãos à cabeça. Tipo, o que é que aconteceu aqui agora? Tinha acabado de ver um poema. Rui, eu já percebi que tu estás aí a tentar encontrar coisas. Está mesmo. Que eu estou a ver o ecrã. É aqui que vai aparecer? É. Aparecer aqui? Então, vamos enchendo aqui chouriços. Podemos cantar, se vocês quiserem, enquanto o Rui eu não procura. Consigo. Não consegues? Não consigo, por acaso não consigo. Eu não consigo mesmo cantar. Rui, se me disseres, mas posso fazer um quê? Pronto, se tiveres tempo. Mas eu ia-te perguntar qual é o teu poema favorito. O meu... isso é muito difícil. Chama-se Tabacaria e é do Álvaro de Campos, do Fernando Pessoa. Okay. Eu podia ter trazido para ler aqui. Olha, espera aí, que atenção, que temos coisas, notícias. Estás a ver? A tua bola antes do meu campo. Vai ele agora. Pelo amor de Deus. Não sei se vamos ver a reação. Olha o Bobby Robson. Pronto. Eu acho que isto é um poema para mim. E é um poema. Com Unforgiven como banda sonora. Sim, vou-te dizer. Muito bom. Porque esta jogada tem tudo aquilo que representava o Ronaldo Fenómeno e as suas características. Fortíssimo tecnicamente, muito evoluído tecnicamente e depois muito explosivo e forte fisicamente, com uma velocidade estonteante e que era quase impossível pará-lo. É um bom poema. Eu gostei. Eu gostei, confesso. Este foi o poema de hoje. Nuno, este podcast chama-se Ganas de Conversar. De que é que tu tens ganas? Tenho ganas... Jogar à bola, já sabemos, ou jogar futebol, ver os teus filhos felizes. Sim, é muito por aí. Mas assim, mais egoísta, tenho ganas de voltar a praticar desporto como devia. Não, mas tenho ganas de ser feliz. Sou uma pessoa feliz, graças a Deus, e portanto ter saúde e poder continuar entre nós. Acho que sou uma pessoa realizada, não sou uma pessoa que procure, já te disse, o sonho. Não tenho assim um sonho por realizar. Gosto de viajar, eu viajo muito em trabalho. Gostas de viajar a passeio? Também gosto mais de viajar em passeio, vou dizer assim. Entendo. Não é que não gosto de viajar em trabalho, só que em trabalho não consigo ter o aproveitamento dos sítios como gostaria. E portanto sou uma pessoa simples, gosto de viajar. Acho que muitas pessoas devem gostar também de conhecer novos lugares gosto de praia. E portanto, não gosto e sinto falta, tenho saudades de praia. Fica aqui registado. Não quero. Sou muito de estar com os amigos e de viver um dia de cada vez. Muito bem. Obrigada por teres dito que sim, Obrigado, por teres vindo. Foi muito bom. Para ti também. Até à próxima. Obrigado.